Depois que o tabernáculo foi construído no deserto, a presença de Deus passou a permanecer no meio do povo de Israel. Então, Deus começou a falar com Moisés de dentro da tenda da congregação, ensinando como o povo deveria viver, adorar e se aproximar de sua presença. O livro de Levítico começa mostrando que Deus é santo e que o povo precisava aprender a viver em santidade. Deus ensinou diferentes tipos de ofertas e sacrifícios que deveriam ser apresentados no altar. Havia ofertas queimadas completamente para Deus, ofertas de gratidão, ofertas de comunhão e também sacrifícios pelos pecados. O povo levava animais, como bois, cordeiros, cabras ou pombas, e os sacerdotes realizavam os rituais, conforme Deus havia ordenado. O sangue dos sacrifícios simbolizava perdão, purificação e reconciliação com Deus. Então, Deus separou Arão, irmão de Moisés, e seus filhos, para servirem como sacerdotes. Eles foram consagrados diante de todo o povo, com roupas especiais, óleo de unção e sacrifícios. Durante 7 dias, permaneceram diante do tabernáculo sendo preparados para o serviço santo. Quando chegou o momento de iniciar o sacerdócio, Arão apresentou ofertas diante do Senhor, e a glória de Deus apareceu perante todo o povo. Então, fogo saiu da presença do Senhor, consumindo o sacrifício sobre o altar. Ao ver aquilo, os israelitas gritaram de alegria e se prostraram, adorando a Deus. Mas naquele mesmo período, aconteceu algo grave. Nadab e Abiú, filhos de Arão, ofereceram fogo estranho diante do Senhor, algo que Deus não havia ordenado. Então, fogo saiu da presença de Deus, e os dois morreram diante do altar. O povo entendeu que a presença de Deus era santa e deveria ser tratada com reverência e obediência. Depois disso, Deus começou a ensinar leis sobre pureza, alimentação e santidade. Explicou quais animais poderiam ser comidos e quais seriam considerados impuros. O povo também recebeu instruções sobre limpeza, doenças, contaminações e cuidados para viver de forma separada das práticas pecaminosas das outras nações. Levítico mostrava que Deus desejava um povo diferente, obediente e puro, e totalmente dedicado a Ele, em todas as áreas da vida. Deus continuou ensinando ao povo de Israel leis sobre pureza, santidade e adoração. Muitas dessas instruções envolviam a vida diária, mostrando que Deus se importava não apenas com os cultos, mas também com o comportamento do povo em todos os momentos. Entre as leis mais importantes estava o dia da expiação, um dia sagrado em que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo do tabernáculo para pedir perdão pelos pecados de toda a nação. Nesse dia, o sacerdote oferecia sacrifícios especiais e levava o sangue diante da presença de Deus, para simbolizar a purificação do povo. Também havia o ritual do bode expiatório. Um dos bodes era sacrificado pelos pecados, enquanto o outro era enviado ao deserto, simbolizando que os pecados de Israel estavam sendo levados para longe do povo. Esse momento mostrava a misericórdia de Deus e a necessidade de arrependimento. Além disso, Deus ordenou que Israel fosse diferente das outras nações. O povo não deveria praticar idolatria, feitiçaria, injustiça, nem costumes pagãos. Deus queria que Israel refletisse santidade, justiça, amor ao próximo e obediência. Então Deus entregou um dos ensinamentos mais importantes do livro: sede santos, porque eu sou santo. O povo deveria respeitar os pais, cuidar dos pobres, agir com honestidade, não mentir, não roubar e amar o próximo como a si mesmo. Essas leis mostravam que servir a Deus não era apenas oferecer sacrifícios, mas viver corretamente diante dele e das outras pessoas. Levítico também apresenta várias festas sagradas que Israel deveria celebrar ao longo do ano, como a Páscoa, Pentecostes e a festa dos tabernáculos.
Essas celebrações serviam para lembrar os milagres de Deus, sua provisão, e a aliança feita com o povo de Israel. Deus também ensinou ao povo a importância da obediência e das consequências das escolhas feitas. Israel deveria seguir os mandamentos para viver em paz, segurança e prosperidade na terra prometida. Se obedecessem, Deus enviaria chuva no tempo certo, colheitas abundantes, proteção contra inimigos e sua presença no meio do povo. Mas Deus também alertou que a desobediência traria consequências sérias, caso abandonassem os mandamentos e passassem a viver em pecado. Enfrentariam doenças, fome, derrotas, guerras e sofrimento. O povo seria espalhado entre outras nações, caso continuasse se afastando de Deus. Mesmo diante desses avisos, Deus mostrou sua misericórdia, dizendo que jamais abandonaria completamente Israel. Se o povo se arrependesse e voltasse para ele, Deus ouviria novamente suas orações e restauraria sua aliança. Levítico também traz ensinamentos sobre justiça social. Deus ordenou que os israelitas ajudassem os pobres, deixassem parte das colheitas para os necessitados e tratassem todos com honestidade. O povo não deveria explorar os fracos nem agir com injustiça. Outro ponto importante era o ano do jubileu, celebrado a cada 50 anos. Nesse período, dívidas eram perdoadas, escravos eram libertos e propriedades voltavam para suas famílias. Isso mostrava que Deus queria equilíbrio, justiça e recomeços para o povo. Assim, Levítico ensinava que Deus desejava não apenas adoração no tabernáculo, mas também um povo que vivesse com santidade, compaixão, justiça e fidelidade em todas as áreas da vida. Ao longo do livro de Levítico, Deus deixou claro que desejava habitar no meio do seu povo, mas para isso, Israel precisava aprender a viver em santidade. O tabernáculo representava a presença de Deus entre os israelitas, e todos os sacrifícios, leis e cerimônias ensinavam que o pecado separa o homem de Deus, mas o arrependimento e a obediência aproximam novamente da sua presença. Os sacerdotes tinham a responsabilidade de ensinar as leis, cuidar do tabernáculo e interceder pelo povo diante de Deus. Cada detalhe da adoração mostrava reverência, respeito e dedicação ao Senhor. O povo precisava entender que Deus era santo, justo, poderoso e diferente de qualquer ídolo das outras nações. Levítico também ensinava que a vida deveria ser marcada pela pureza, pela justiça e pelo amor ao próximo Deus. Queria que Israel fosse exemplo entre as nações, vivendo de maneira correta, ajudando os necessitados, respeitando os mandamentos e permanecendo fiel à aliança. Mesmo quando o povo falhava, Deus continuava oferecendo caminhos de perdão através do arrependimento dos sacrifícios e da misericórdia divina. Isso mostrava que Deus não queria destruir seu povo, mas transformá-lo em uma nação santa, separada para seus propósitos. O livro termina reforçando que bênçãos acompanham a obediência, enquanto a desobediência traz consequências. Mas, acima de tudo, Levítico revela que Deus deseja um relacionamento verdadeiro com seu povo, baseado em santidade, fé, obediência e comunhão constante com Ele. Ensinamento do livro. Além disso, Levítico revela que Deus deseja estar perto do seu povo, guiando, protegendo e ensinando o caminho correto para uma vida abençoada e em comunhão com Ele.